Não há maneira de voltar atrás. Muito boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes nesta sala e, como isto está a ser transmitido em streaming, dar também as minhas saudações ao mundo, porque é para o mundo que isto tudo se diz. Esta sessão intitula-se Língua Portuguesa e Digital, Afirmação Cultural e Afirmação de Soberania, e é com imenso prazer que eu irei dar a palavra aos convidados desta sessão, os meus colegas Inês Duarte e António Branco, da Faculdade de Letras e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É um imenso prazer partilhar esta mesa com eles e dou de imediato a palavra ao primeiro interveniente, no caso à primeira interveniente, a professora Inês Duarte, da Faculdade de Letras de Lisboa, a quem agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É também um prazer estar aqui e também partilhar a mesa com o meu colega e vice-reitor da Universidade de Lisboa, o professor António Feijó, e com o António Branco, que foi meu aluno de mestrado há muitos anos. Ok. Vou então começar a falar sobre este tema que foi dado e que, obviamente, eu transformarei naquilo que é a agenda de um linguista relativamente a este assunto, e em particular de um linguista do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. O número crescente de títulos que se ocupam da internacionalização da língua portuguesa parece à primeira vista paradoxal. Por razões históricas e políticas, a língua portuguesa é internacional no sentido em que nela se trata da coisa pública em países espalhados por 4 continentes. Mas quando falamos de internacionalização ou de importância estratégica da língua portuguesa, é evidente que falamos do reconhecimento de que a língua portuguesa é um instrumento estratégico para a projeção da ciência, da cultura e da economia de Portugal e, costuma ser falado também nestes contextos, dos restantes países da CPLP. E falamos das políticas que fazem falta para que a língua portuguesa passe a desempenhar esse papel que lhe estão a cometer. É neste contexto que podemos compreender a proliferação de iniciativas como as conferências sobre a língua portuguesa no sistema mundial, que tiveram lugar em 2010 em Brasília e em 2013 em Lisboa, o Encontro Internacional sobre Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas no Universo Globalizado, promovido pela União Latina e realizado em 2010 em Lisboa, os colóquios internacionais organizados pelo ILP na Praia em 2011, em Luanda em 2012 e em Florianópolis em 2013, o workshop da Rede de Excelência Metanet sobre a língua portuguesa na era digital, que teve lugar em 2012 em Lisboa, a publicação Potencial Económico da Língua Portuguesa, encomendada pelo Camões e datada de 2012, e a exposição com o mesmo nome, organizada também pelo Camões e pelo ISCTE-IU, e que esteve em exibição no Parlamento Europeu entre 17 e 21 de fevereiro de 2014. Com efeito, o número de países em que o português é a língua oficial e o número de falantes que a usam como língua materna ou como língua segunda nesses países
catapultaram a língua portuguesa para a 6ª posição no ranking das línguas mais faladas no mundo. É isso que podem ver aí nesse slide, em que claramente o português ocupa ali a 6ª posição, com o número, e isto são dados muito fiáveis, são dados até bastante conservadores do Ethnologue, da edição de 2015 do Ethnologue. Mas estes não são os indicadores mais importantes para o reconhecimento da vitalidade e importância de uma língua e das culturas que nela se exprimem. Assim, o que seria ficção científica para os nossos bisavós, a presença de uma língua na internet, tornou-se um dos indicadores mais relevantes para avaliar a importância de uma língua neste mundo globalizado. E é de facto surpreendente o aumento do número de utilizadores do português na net. Em novembro de 2012, contabilizavam-se 82 milhões e meio de utilizadores. Ora, as estatísticas de dezembro de 2013 apontam para 121 milhões e 800 mil utilizadores, como podem ver neste slide que tem aí, em que claramente o português aparece já como a 5ª língua mais falada, mais usada na internet. Este interesse pelo valor económico, político e cultural das línguas é, aliás, manifestado por muitos Estados. Numa publicação recente, encomendada pelo British Council, intitulada Languages for the Future, consideram-se 10 indicadores para a avaliação das línguas mais importantes a ter em conta para a prosperidade, SIC, do Reino Unido. Como podem observar, são considerados 4 indicadores de natureza económica, 2 de natureza política e os restantes de natureza cultural e social. Não deixa de ser interessante notar que a língua portuguesa pontua mais alto, isto é, 7 sobre 10, nos indicadores que eu destaquei aí a vermelho escuro. E, como podem ver, um desses indicadores é a prevalência das diferentes línguas na internet. Das muitas singularidades que caracterizam a história deste nosso país, que racionalmente parece inviável quase desde a sua independência, não é menor a da língua que viajou nas caravelas desde 400, em porões atulhados para fugir à fome e ao desemprego, na esperança do ouro das Américas ou das riquezas das Áfricas, no século XIX, e já muito perto de nós, a salto de comboio, para morejar por essa Europa fora, que aqui a terra era madrasta e infelizmente voltou a ser. Viajou e criou novas raízes, a língua portuguesa, claro, ajeitou-se e acomodou-se. Encontrou parceiros para spin-offs seculares e duradouros, os crioulos de base lexical portuguesa. Em suma, é um verdadeiro laboratório. Mas não nos iludamos. Quando chega ao fim o Império, em 1974, a penetração da língua portuguesa na população dos países nascidos das ex-colónias era diminuta. A este propósito, são claros os dados dos censos de Moçambique, os mais fiáveis que possuímos. Como se pode observar, no censo de 1980, só 1,2% dos moçambicanos tinham o português como língua materna. E a soma dos falantes de português L1 e L2 totalizava menos de 1/4 da população. 27 anos depois, fruto do investimento na educação e, claro, da concentração urbana provocada pela guerra civil e pela procura de melhores empregos, o português é a língua materna de mais de 10% da população e a soma dos moçambicanos que a usam como L1 e L2 já ultrapassou a fasquia dos 50%. Ligeiramente, mas já ultrapassou. Concentremos-nos agora por momentos, então, na língua portuguesa no espaço da CPLP. Dadas as diferentes realidades nacionais que aí convivem, os governos, a academia e a opinião pública de cada país centram o debate sobre a política linguística em aspectos muito diferentes. Vou dar apenas alguns exemplos. O Brasil, em minha opinião, continua prisioneiro da procura identitária de um português brasileiro, ora aproximado de um português europeu que só existe no imaginário purista brasileiro, ora nascido do contacto com as línguas faladas pelos escravos africanos. É lapidar este propósito a polémica que em 2011 mobilizou média, universidades e Academia Brasileira de Letras e o próprio Senado, após a publicação de um livro pelo Ministério de Educação e Ciência brasileiro, que considerava adequado, em contextos orais e informais, o enunciado "nós pega a peixe". Pode aceder-se a sítios com posições a favor e contra este livro, através de links como os que mostro no slide. Acresce que, na presidência Dilma, o país se voltou prioritariamente para parcerias no continente americano, voltando as costas à Europa e à África, acho eu, com consequências negativas para a circulação de estudantes e académicos brasileiros no espaço da CPLP e para o empenhamento do Brasil no desenho e na implementação de políticas linguísticas multilaterais.
Mudando de continente, o problema central em Moçambique parece ser, quanto a políticas linguísticas, o da criação de condições para o ensino bilingue, quer dizer, em português e numa língua banto. Dado, por um lado, o elevado número de línguas banto faladas no território, 20 de acordo com o censo de 2007, e, por outro, dada a falta de instrumentos de normalização linguística para a maioria dessas línguas. No pano de fundo deste debate, agita-se a discussão sobre a transformação da língua portuguesa de língua ex-colonial em língua nacional, como afirma um linguista moçambicano muito conhecido, Gregório Firmino, passo a citar: os valores e usos associados às diversas línguas, sem exceção, devem ser objeto de uma inquirição permanente e não devem ser inferidos nem a priori, nem uniformemente. É com base nesta pressuposição que, presentemente, há reservas relativamente a análises que traçam dicotomias rígidas no relacionamento entre línguas africanas e línguas ex-coloniais, em termos, por exemplo, da oposição entre tradição e modernidade, entre autenticidade africana e alienação colonial, ou entre endogenia e exogenia. Por isso, tem-se proposto que, da mesma forma que as línguas africanas podem assumir, contrariamente à expectativa normal, valores e usos negativos, as línguas ex-coloniais podem também assumir valores positivos, isto é, não é intrínseco que as línguas africanas tenham necessariamente efeitos positivos, como também não é que as línguas ex-coloniais tenham necessariamente efeitos negativos. Mais do que isso, as línguas ex-coloniais podem entrar num processo de transformação, as línguas mudam e, portanto, aqui também hão de mudar, não é? Num processo de transformação que as coloca como entidades comunicativas e simbólicas legítimas dentro do mosaico linguístico que caracteriza as sociedades africanas. Fim de citação. Ainda em África, mas mudando agora de país, pousado elegantemente sobre o Equador, São Tomé e Príncipe há um caso de nativização acelerada do português, com uma estimativa de acima de 60% de falantes de L1 e acima de 95% de falantes que usam a língua portuguesa como L1 ou L2. O problema aqui é o do desenvolvimento de políticas que levem gerações mais novas a considerar prestigiante o uso das línguas crioulas que se encontram em perda e que, portanto, políticas essas, portanto, que promovam o plurilinguismo. Situações muito diferenciadas são também aquelas que vive o português nas comunidades de imigrantes dos países da CPLP, consoante o maior ou menor prestígio atribuído à língua portuguesa e às outras línguas de herança em presença. Para a imigração portuguesa dos anos 50 e 60, de baixa escolarização e indiferenciação profissional, a identidade buscava-se em aspectos culturais e não especificamente na língua. O bacalhau, a devoção à Virgem e aos santos padroeiros da aldeia natal, o futebol, o fado e a música pimba. Algo similar mostram estudos recentes sobre imigrantes brasileiros no EUA, nos Estados Unidos, portanto. Se assumem como parte da sua identidade a música brasileira ou a capoeira, recusam inscrever os seus filhos em jardins de infância e em escolas em que se ensine português. É provável que a nova geração de imigrantes de língua portuguesa, licenciados, mestres e doutores, mantenham com a sua língua uma relação diferente, com consequências para uma aposta na educação bilíngue dos seus filhos. Há já testemunhos nesse sentido de intelectuais e artistas brasileiros residentes nos Estados Unidos. Com esta profunda diversidade, não tem sabido lidar, a meu ver, a comunidade de países da CPLP, escondendo carências, desigualdades e conflitos sob declarações imbuídas de poesia e de fervor lusófono, em vez de apontar para um ou dois objetivos reconhecidos como estratégicos pela maioria dos membros e de definir as políticas conducentes à sua concretização. Até ao momento, tanto quanto sei, o esforço tem-se concentrado essencialmente na elaboração dos vocabulários ortográficos que servirão de suporte ao acordo ortográfico, aliás, como se sabe, em fases diferentes de aplicação ou não aplicação nos vários países. Em minha opinião, a concentração nesse objetivo desviou recursos e tempo que teria sido mais bem aproveitado noutras áreas prioritárias. Referirei aqui apenas duas. Falta claramente, a meu ver, uma política de apoio à tradução de obras literárias escritas em português e de incentivo a parcerias de grupos editoriais de vários países da CPLP que tornem mais barato e acessível o livro em papel, mas também, sobretudo, de incentivo à preparação de e-books de qualidade. Faltam, complementarmente, acordos entre os países da CPLP que reduzam os custos de importação e circulação de bens culturais de língua portuguesa.
cinema, música, CDs e vídeos com leitura por profissionais de textos clássicos das várias culturas que se exprimem em português. Falta também uma política de harmonização das terminologias científicas e técnicas, um tema que me é muito caro e talvez já me tenham ouvido falar sobre isso, mas eu vou repetir-me aqui mais uma vez. A importância que elas assumem no mundo contemporâneo e a necessidade da sua harmonização estão bem patentes na Declaração de Bruxelas para uma Cooperação Terminológica Internacional, subscrita em 2002 por muitas associações nacionais e internacionais, redes e centros de documentação em terminologia. Vale a pena recordar algumas das medidas que este documento convida os Estados e os governos, os organismos intergovernamentais e as organizações internacionais, bem como as entidades implicadas nas políticas linguísticas, a tomar. Destaca em particular a medida que está aí no slide destacada com aquela seta, favorecer o diálogo entre os países de uma mesma língua que tenham normas linguísticas diferentes, a fim de harmonizar a criação neológica e a normalização terminológica, levando em conta as diferentes variedades de uma mesma língua, aplicando os princípios da localização, sem esquecer as necessidades de intercompreensão. Fim de citação. Como várias instituições de investigação e muitos investigadores portugueses e brasileiros têm vindo a defender há pelo menos 3 décadas, sem terminologias científicas e técnicas harmonizadas no espaço da CPLP, estamos privados de uma pedra angular da internacionalização da língua portuguesa. Com efeito, a existência de terminologias científicas e técnicas harmonizadas em todo o espaço da CPLP constitui uma mais-valia em termos económicos, um importante instrumento de consolidação e de reforço da língua portuguesa nas organizações internacionais a que pertencem países de língua oficial portuguesa e um meio privilegiado para veicular informação e construir conhecimento na comunicação especializada. Uma mais-valia em termos económicos, uma vez que com a massificação do ensino superior e a necessidade de formações profissionais cada vez mais exigentes, o mercado dos livros científicos e técnicos cresceu enormemente. Sem a harmonização dos termos científicos e técnicos, o que poderia ser um mercado único dos estudantes do ensino superior e dos profissionais diferenciados de todos os países da CPLP, encontra-se hoje dividido em pelo menos 2 mercados menores. Assim, para as grandes editoras especializadas neste segmento do mercado, cada vez mais concentradas, a edição de manuais universitários e de livros científicos e técnicos é mais arriscada comercialmente e menos lucrativa, o que desencoraja a sua publicação. O mesmo acontece, por exemplo, com as bulas dos medicamentos e com os manuais de instruções associados a produtos de software e a todo o tipo de instrumentos e máquinas das industriais às de uso doméstico. Importante instrumento de consolidação e reforço da língua portuguesa nas organizações internacionais a que pertencem países de língua oficial portuguesa. De facto, terminologias harmonizadas para todo o espaço da CPLP, em versões eletrónicas e em papel, são também um indispensável instrumento de trabalho para os tradutores e para os intérpretes de conferência. Elas deveriam existir e estar disponíveis como recurso nos cursos de tradução e interpretação, o que permitiria que os profissionais da CPLP utilizassem os mesmos termos, independentemente da sua nacionalidade e instituição de formação. E, finalmente, meio privilegiado para veicular informação e construir conhecimento na comunicação especializada. A compreensão do nosso cotidiano nas sociedades contemporâneas, tão dependentes das tecnologias, colocou na agenda educativa o acesso de todos os jovens à cultura científica e técnica. Terminologias científicas e técnicas harmonizadas em todo o espaço da CPLP constituiriam um instrumento importante de concretização deste objetivo, já que a mobilidade dos estudantes e dos profissionais dentro desse espaço é uma realidade cada vez que esperamos que venha a ser cada vez mais importante quantitativamente. Como língua de cultura que somos, não podemos prescindir de educar para a ciência e através da ciência. Não podemos prescindir de educar para a ciência e através da ciência as nossas crianças e adolescentes, despertando-lhes a curiosidade intelectual, ensinando-lhes a disciplina da interrogação, treinando-as para a colaboração em equipa na realização de experiências e projetos. Nada disto é esquecer que o inglês é hoje a língua de comunicação entre cientistas. Pelo contrário, é preparar os nossos jovens para os deveres de um cientista, trabalhar na fronteira do conhecimento. Aí falamos e escrevemos em inglês, fundamentalmente. E transmitir aos mais jovens não só os resultados da investigação, mas, sobretudo, a forma de os obter. E aqui, nada melhor do que fazê-lo na nossa língua materna. Assim, o objetivo de educar para a ciência e para a tecnologia, quer no ensino formal,
quer através de obras de divulgação que visam o público mais geral e que utilizam diversos meios e suportes, requer que o uso da língua portuguesa seja cada vez mais diversificado e mais presente. E aqui, de novo, a dimensão do mercado faz toda a diferença. Alguns dos presentes estarão, porventura, a interrogar sobre a gravidade do problema, isto é, a não existência de terminologias harmonizadas. Perguntar-se-ão, talvez, se existem assim tantas diferenças entre as terminologias usadas no Brasil e em Portugal, por exemplo. Pois é, mas a resposta, infelizmente, é sim, as diferenças são enormes. Em 1989, Lígia Miranda, uma terminóloga brasileira, recolheu em fontes portuguesas e brasileiras da especialidade 1807 termos de informática não coincidentes, num universo de 1060 termos brasileiros e 972 termos portugueses. Coincidentes eram apenas 228, ou seja, 12,6% da totalidade dos termos recolhidos. Mudando de área, passando para as ciências da saúde, a pequena amostra que podem observar nos slides que passo a projetar é elucidativa. Encontram coisas como bandagem em vez de ligadura, não é? Bolsa de água em vez de bolsas de água, enfim, aqui é coceira para comichão, não é? Cromossomo vira masculino, não é? Medula espinhal é a nossa espinal, medula espinal. O pomo de Adão, que, enfim, todos nós conhecemos como maçã. Desculpa, estava a faltar a projeção deste. Bom, e tem muito mais, não é? O tabletes para o comprimido, etc. Não tenho conhecimento de progressos significativos neste domínio. Vou agora, para quase terminar, pedir-vos que concentrem o vosso olhar sobre Portugal e especificamente sobre contributos da Universidade de Lisboa para dotar a língua portuguesa dos recursos, ferramentas e outras aplicações indispensáveis numa língua de ciência e de cultura. Destacam-se aqui, obviamente, os contributos do Grupo da Faculdade de Ciências, liderado pelo António Branco, do L2F, do INESC-ST, liderado pela Isabel Trancoso, e do centro a que pertence, o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras. É evidentemente de algum trabalho do CLU que eu vou referir agora em pinceladas muito largas. E não estranhem que comece só outra vez por Inglaterra, em vez de começar já com o CLU. No início dos anos 80, uma equipa da Universidade de Birmingham, liderada por John Sinclair, em parceria com a editora Collins, começou a constituir um gigantesco corpus do inglês. Em 1987 era publicado o primeiro dicionário CoBuild, que revolucionou a lexicografia ao basear as suas atestações em usos reais retirados do Collins Corpus. Esta enorme base de dados lexical tem 2 bilhões e meio de palavras, recolhidas em textos escritos de vários tipos, sítios da net, jornais, revistas e livros, e em enunciados orais provenientes de conversas e de programas da rádio e da televisão. Um subcorpus deste corpus, denominado Bank of English, é constituído por 650 milhões de palavras selecionadas de modo a constituírem uma amostra equilibrada do uso cotidiano que os falantes fazem da língua inglesa. Em Portugal, só em 1988 começa a ser construído um corpus análogo no CLU, com o financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian na fase inicial, o CRPC, Corpus de Referência do Português Contemporâneo. Como o Corpus Collins, é um corpus dinâmico, com uma versão estável e consultável online desde 2011. Esta versão é constituída por um subcorpus escrito de 309,8 milhões de palavras e por um subcorpus oral de 1,6 milhões de palavras. Estão representados nesta base de dados, entre outros, textos literários, jornalísticos, técnicos e científicos, didáticos e acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça. O subcorpus oral é constituído por transcrições anotadas de discurso oral formal e informal, representativo de diferentes situações de interação, monólogos, conversas, telefonemas, homilias. O intervalo temporal abrangido tem a sua fronteira inicial no início da segunda metade do século XIX e a final em 2006, sendo a maioria dos dados posterior a 1970. Como podem observar, o CRPC tem amostras de dimensão variável das diversas variedades nacionais do português, assim como do português falado em Macau, e a plataforma permite uma busca parametrizada por tipo de texto ou por variedade. Os slides que vou passar muito rapidamente mostram a lista de recursos e ferramentas desenvolvidas pelo CLU, sozinho ou em parceria, e no site do CLU é possível encontrar informação sobre projetos já concluídos ou em curso, e sítios com edições críticas e bases de dados documentais.
Há neste momento 37 recursos e ferramentas consultáveis online e 11 acessíveis por pedido. Isto foi um esforço imenso num país em que, como sabem, a investigação, o financiamento da investigação para este tipo de coisas é muito escasso e, sobretudo, não tem continuidade. Ok. Num parênteses rápido, não passo, se calhar passei esta muito depressa. Num parênteses rápido, não posso deixar de referir também a base documental constituída pelo Centro de Estudos de Teatro sobre a atividade teatral em Portugal, que abrange textos dos séculos XVI a XIX e constitui um recurso precioso para estudos linguísticos, histórico-culturais e sociais. Não esqueçamos que foi a este centro que a aberrante avaliação da FCT atribuiu 7.500 euros por ano. Muito bem. A partir da década de 90, e mais intensamente já neste século, uma das áreas de trabalho mais produtivas do CLUL, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, tem sido a aquisição e desenvolvimento do português como L1 e, embora com peso menor, como L2. A investigação nesta área tem-se concentrado em aspectos lexicais e em propriedades morfológicas, fonológicas e sintáticas do português. E as metodologias usadas são variadas, e exigem, ora, a recolha de corpora longitudinais ou transversais de produção espontânea, gravados mensalmente ao longo de vários anos, por exemplo, os longitudinais, posteriormente transcritos, anotados e incluídos em bases de dados internacionais com formatos standardizados, complementados com a realização de estudos experimentais, utilizando metodologias reconhecidas internacionalmente para testar a compreensão e para testar a produção. Vou dar 2 exemplos apenas de investigação sobre desenvolvimento típico que tem sido feita no clube. Vários artigos e teses têm-se ocupado do desenvolvimento fonológico, segmental e silábico, centrando-se, por exemplo, na ordem de desenvolvimento dos pontos de articulação em função da posição do segmento, portanto, do som, se vocês quiserem, na estrutura silábica e na palavra. Este trabalho que selecionei é um estudo de caso, que compara a ordem de aquisição das fricativas coronais, se, z, x, não é? A se, z, sobretudo, numa criança monolingue e numa criança bilingue português-francês, quando essas fricativas ocorrem em posição de coda final, com e sem Sandy, quer dizer, quando a palavra se junta à palavra seguinte, como em os alunos, ou quando a palavra não se junta, digamos assim, à palavra seguinte, como, por exemplo, os professores. Não é? Okay. No que respeita à aquisição da sintaxe, estudos sobre o português brasileiro, replicados, entretanto, para o português europeu, mostraram que as crianças brasileiras só adquirem as propriedades do infinitivo flexionado, aquela forma maravilhosa que nós temos e que poucas outras línguas do mundo têm, não é? Que caracterizam a gramática adulta por volta dos 11 anos. Portanto, os meninos brasileiros só depois de terem passado uns anos na escola é que conseguem, enfim, adquirir as propriedades típicas do infinitivo flexionado. Ao passo que as crianças portuguesas testadas já as tinham adquirido todas aos 9 anos e algumas mesmo, para metade das crianças testadas aos 6 anos. Portanto, o que mostrava que muitos meninos nem sequer precisavam de ir à escola para adquirir as propriedades do infinitivo flexionado. Contudo, estes estudos de compreensão não mostravam quando se dava a emergência desta forma. Procedeu-se então à análise da produção das 3 crianças do Corpus Santos 2006-2009. Como podem observar, este corpus continha à época 53 fecheiros de conversa com interação adulto-criança, contendo as crianças entre 1 ano e 5 meses e 3 anos e 11 meses. Portanto, neste momento o corpus já está mais alargado. Foi então possível concluir que as primeiras formas de infinitivo flexionado produzidas são assinaladas pela presença do sujeito, é isso que podem ver neste slide, não é? O menino diz para o urso comer, portanto aqui o que mostra que isto é infinitivo flexionado é ter ali um sujeito que é o urso, não é? Sendo mais tardia a produção de formas identificadas através da flexão verbal. Por exemplo, aquela que a Eni diz, não é? É para comeres, não é? Portanto, aquele é esse final, não é? Foi também possível estabelecer que as primeiras estruturas em que surgem estas formas de infinitivo flexionado são as orações iniciadas por para. Para é uma palavra maravilhosa em português, não é? Tanto as chamadas adverbiais finais quanto as relativas finais, e propor hipóteses de explicação para esta ordem de aquisição em linha com a teoria sintática de matriz generativista. Também a investigação orientada para o diagnóstico de
de perturbações de desenvolvimento da linguagem e a definição fina do compromisso da função linguística que caracteriza cada uma delas tem sido objeto de projetos e teses. Assim, até... Desculpa, enganei-me aqui. Okay. Assim, até 2011 não havia nenhum teste de desenvolvimento sintático standardizado para a população portuguesa, não dispondo os terapeutas e outros profissionais da saúde de instrumentos normativos que permitissem o diagnóstico precoce de perturbações de desenvolvimento com compromisso do conhecimento sintático, por exemplo, SLI e outras perturbações do espectro autista. Na sua tese de doutoramento, Sónia Vieira procedeu à adaptação e estandardização de um subteste de produção sintática do holandês, o teste Schlichting para o desenvolvimento sintático, versão portuguesa, como ela lhe chamou. A adaptação envolveu a tradução de 24 itens do texto holandês e a elaboração de 16 novos itens. O teste foi aplicado a 852 crianças entre os 3 e os 6 anos, com desenvolvimento típico, frequentadoras de jardins de infância nas 11 capitais de distrito de Portugal continental. Um tema com importância crescente na literatura sobre aquisição e desenvolvimento típico é a informação que o comportamento pré-linguístico dos bebés nos traz, por vários estudos terem mostrado que ele tem um caráter preditor de perturbações da linguagem. No projeto DEP, estão a ser adaptados e standardizados para o português europeu módulos dos inventários comunicativos MacArthur-Bates. Estes inventários são formulários preenchidos pelos pais ou por outros educadores que os profissionais podem utilizar para fazer a avaliação do comportamento comunicativo dos bebés. Do lado oposto ao da aquisição e desenvolvimento, mas não necessariamente simétrico deste, situa-se aquilo que nós costumamos chamar o processo de erosão da língua, language attrition. A erosão é um processo característico dos falantes de herança. Por o input L1 ser reduzido ou se perder, L2 passa a ser dominante. E sabe-se hoje, por investigação feita sobre os falantes de herança em várias línguas, a erosão tem efeitos mais fortes quando o contacto com a língua de herança é severamente afetado durante a infância. Mas, e agora aqui surgem novos desafios, mas o aumento da esperança de vida e os avanços da medicina no tratamento de patologias que têm como efeito compromissos da função linguística criaram novos desafios societais. Formas de erosão da língua associadas ao envelhecimento saudável atingem percentagens crescentes da população. E são também mais representativas as percentagens de cidadãos com perdas ligeiras ou severas da função linguística provocadas por lesões cerebrais associadas a diversas patologias. Para estes dois tipos de populações, existem necessidades a nível de diagnóstico e de intervenção que equipas disciplinares devem procurar satisfazer. Desculpem, estes dois slides estão em inglês, mas eu já os tinha preparados para outro fim e incluí-os assim. Peço desculpa. Como podem ver aí, o tipo de ações, não é, que estão indicadas são ações que visam quer o diagnóstico, quer a intervenção. Relativamente ao diagnóstico, a construção de instrumentos mais rigorosos, não é? Mais rigorosos de 5 minutos, chega perfeitamente. De avaliação da linguagem e a conclusão de estudos longitudinais e transversais que não estão feitos ainda, não é? E depois, ao nível da intervenção, uma série de ideias, basicamente a da construção de aplicações com jogos interativos que se focalizem em determinadas estruturas linguísticas e que possam ser implementados em PCs e em tablets, com digamos assim, as vantagens que podem ver aí enunciadas. O Colégio Doutoral Mente e Cérebro e o consórcio Lisbon Living Plus são uma oportunidade para desenvolver instrumentos de diagnóstico fino e propostas de intervenção preventiva e terapêutica nesta área, e são uma oportunidade que a Universidade de Lisboa não pode desperdiçar. Termino com 2 recomendações. Atualmente, o dia-a-dia de cada cidadão traz as marcas do mundo globalizado, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Neste contexto, deve continuar o investimento em tecnologias da linguagem e em aplicações com conhecimento linguístico incorporado e que sejam de grande impacto societal. Por outro lado, sociedades que oferecem aos seus cidadãos oportunidades escolares e extraescolares para o plurilinguismo encontram-se, como sabemos por diversos estudos, em vantagem.
Deve, portanto, promover-se o plurilinguismo de cada cidadão nacional, o que não fere antes potencia idêntica promoção da língua portuguesa. E se outras razões não houvesse para desejarmos viver em sociedades multilingües, em que as tecnologias de comunicação estão muito presentes e em que sabemos conversar entre amigos ou profissionais em 3 ou mais línguas, bastariam para nos convencer estas 2 frases de Nelson Mandela. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Muito obrigada. António, quero mudar para aqui. Tenho que mandar. Dou agora a palavra ao professor António Branco. Muito obrigado. Ok. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Queria cumprimentar-vos e também aqui aos meus colegas na mesa. E agradecer o simpático convite do vice-reitor, professor Rogério Gaspar, por estar aqui presente hoje, a ocupar estes 30 minutos de tempo de antena e da vossa atenção. Ora bem, nós vivemos com a linguagem de uma forma tão íntima que raramente nos damos conta de que é parte ou é integrante do mundo natural, como tantas outras coisas. E mais difícil se torna ainda perceber que, sendo parte integrante do mundo natural, tal como as outras coisas do mundo natural, também a língua muda e também a língua sofre alterações e, em particular, sofre revoluções que resultam do seu contacto com mudanças tecnológicas. Temos um primeiro exemplo de um grande choque tecnológico ou de uma revolução tecnológica associada à linguagem com o advento da escrita, há 6 milénios atrás, mas não se assustem, eu não vou contar a história da humanidade desde há 6 milénios atrás até agora. Vou passar rapidamente naquelas que serão os choques tecnológicos mais salientes, como o advento da escrita, o advento da imprensa mecânica e o advento das telecomunicações. E cada uma destes choques tecnológicos permitiu quebrar ou ultrapassar ou vencer barreiras que são inerentes ou que eram inerentes à utilização da linguagem tal como ela existia antes do advento destas tecnologias. Com a escrita, nós cruzámos ou ultrapassámos a barreira do tempo. Nós podemos falar com pessoas que viverão depois de nós. Com a imprensa mecânica, vencemos a barreira social. Portanto, os manuscritos não estão guardados apenas nas bibliotecas dos conventos, são impressos e são divulgados praticamente todas as pessoas. E com as telecomunicações, vencemos a barreira do espaço. Podemos estar aqui a conversar e há pessoas em Dili, se tiver a internet ligada, a ouvir-nos. Bom, tudo isto para quê? Para vos falar de um choque tecnológico que está em curso, relativo à linguagem, que é o choque tecnológico proporcionado pela tecnologia da linguagem, em que, de forma, logo à primeira vista, um pouco paradoxal, nos permite vencer a barreira da própria linguagem. E em que sentido? No sentido em que a linguagem ela própria, sendo um meio facilitador de comunicação, sem dúvida, e um meio de comunicação por excelência, é também uma barreira das mais pertinazes e também mais invisíveis na comunicação entre as pessoas. E também entre as pessoas e os dispositivos artificiais. Porque se hoje em dia nós somos capazes de abrir um browser para consultar a internet e saber quais são as notícias, as últimas notícias nos jornais online, escritas em português, já não seremos talvez capazes de o fazer se quisermos saber quais são as últimas notícias do dia em húngaro, ou em checo, ou em chinês. Exceto para os poucos privilegiados que sabem húngaro, chinês e checo. Portanto, a linguagem, ou melhor, o multilinguismo, é, na verdade, uma barreira, e essa barreira é algo que está a ser quebrado com este novo choque tecnológico proporcionado pela tecnologia da linguagem. E é sobre a tecnologia da linguagem que eu gostaria aqui de falar hoje. E, para uma primeira ideia, a tecnologia da linguagem consiste no processamento computacional das expressões linguísticas e do seu significado. É uma área emergente, é uma tecnologia emergente,
que requer uma atividade altamente multidisciplinar, que envolve a computação, a inteligência artificial, a linguística, a lógica, a aprendizagem automática, psicolinguística e tantas outras áreas. E esta tecnologia da linguagem é crucial para interagir com serviços e dispositivos artificiais em linguagem natural, desde robôs sofisticados até aos eletrodomésticos mais banais, ao aspirador e hoje em dia aos carros, aos nossos carros, mas também para comunicar com falantes de outras línguas que não partilham connosco nenhuma língua veicular. E, portanto, o que nós gostaríamos daqui de conversar por um bocadinho é quais as consequências, quais os impactos e quais as eventuais medidas que devemos tomar relativamente a este choque tecnológico. E para isso começaríamos talvez por perceber que sempre que há um choque tecnológico envolvendo a linguagem, há sempre dois movimentos antagónicos, um de evolução e outro, de alguma forma, de involução. Evolução no sentido em que novas tecnologias nos permitem sempre uma extensão das capacidades individuais de comunicação. É porque nós temos livros, podemos saber mais do que sabíamos relativamente às pessoas que muitos séculos atrás ou milénios atrás não tinham livros. É porque podemos usar o telefone, podemos falar com pessoas e em condições que não podíamos falar há séculos atrás, etc, etc. Mas também estes choques tecnológicos representam sempre algum grau de evolução, no sentido em que, invariavelmente, implicam ou envolvem ou induzem uma redução do multilinguismo e, com isso, uma redução das capacidades coletivas de expressão e mundividência. São bem conhecidos no século XIX várias línguas e dialectos europeus, por via de não terem uma norma escrita e uma ortografia, se perderam porque não chegaram aos jornais, não chegaram à escrita e não chegaram à publicação dos livros. Portanto, a pergunta que cabe então é qual é a evolução e qual é a involução que, com alguma razoabilidade, podemos antecipar relativamente a este choque tecnológico em curso, da responsabilidade do advento da tecnologia da linguagem. Claramente, a tecnologia da linguagem traz-nos novas oportunidades, claramente ajudará as pessoas a comunicar umas com as outras para além da barreira do multilinguismo, ajudará as pessoas a interagir com dispositivos artificiais de toda a sorte, sem a barreira de terem de aprender linguagens artificiais específicas e próprias, mas coloca claramente novos desafios. Que idiomas sobreviverão e em que condições, para aqueles que vão sobreviver, em que condições de relevância é que o farão face a outros idiomas com mais sucesso. Ora bem, claramente há aqui um impacto económico. Línguas que estejam ou que venham a estar bem preparadas para este choque tecnológico, preparadas do ponto de vista da tecnologia da linguagem, claramente têm melhores condições de inovação e internacionalização no mercado digital global. Do ponto de vista social, também, um impacto, na medida em que, cada vez mais, nós vamos recorrer à linguagem natural para interagir com todo o tipo de serviços, de e-government e todos os outros, públicos e não públicos, e claramente é uma condição essencial para a plena cidadania na sociedade da informação. E, finalmente, do nosso ponto de vista da língua portuguesa, tem um impacto cultural porque, claramente, o português é o veículo primeiro para a projeção internacional da nossa cultura, ou da cultura que se expressa, pelo menos, em língua portuguesa. Da maneira como falei até agora, parece que a tecnologia da linguagem é algo que se avizinha e para a qual nos devemos preparar. Nada disso. É algo que está entre nós, já há bastante tempo, que está a evoluir a um ritmo muito rápido, e queria trazer-vos aqui só alguns exemplos de tecnologias, de aplicações e de soluções que convivem connosco no cotidiano e que já usamos muitas das vezes sem darmos por isso. No caso da interação homem-máquina, temos uma série de aplicações que vão desde as interfaces com dispositivos artificiais, aplicações de detecção de linguagem, de domínio de autor, categorização de documentos e tantas outras. Em termos de interação multilingue, a tradução automática, as ferramentas de publicação multilingue, enfim, ao nível da classe das aplicações para a produção e verificação linguísticas, enfim, o corretor ortográfico já nem damos por ele, os detectores de plágio estão úteis no chão cada vez mais no nosso trabalho académico,
a legendagem automática, sistemas de fala para texto, enfim, tantos outros, sistemas de aprendizagem de línguas, de apoio à aprendizagem às línguas, e também ainda contribuição para a web em termos de gestão de ontologias, anotação de metadados, busca avançada na web e tantas outras coisas. Muitas destas aplicações e destas soluções estão embebidas, não é algo que nós compremos numa loja ou que descarreguemos através de um site, mas estão embebidas em muitas das soluções e dos serviços que utilizamos a toda a hora. Estas aplicações recorrem e precisam de um número de componentes que nós costumamos classificar em termos sobre a categoria de recursos linguísticos de ferramentas de processamento. Muitos destes recursos linguísticos já a minha colega a Inês Duarte mencionou, os corpora anotados, as bases de fala, os léxicos, as ontologias, os history banks, os pop banks e tantos outros. E do lado do processamento, das ferramentas de processamento, os conhecedores de fala, os desambiguadores de seções, as seções, os analisadores morfológicos, analisadores sintáticos, etc, etc, etc. Tudo isto está em curso, muitas destas coisas existem, outras estão a ser feitas e se quiserem ter uma ideia de algumas delas, fica aqui o convite, visitem este endereço, o lxcenter.di.fc.ul.pt, e encontrarão uma série de demonstrações e de serviços linguísticos online que resultaram da nossa investigação nos últimos 15 anos no nosso grupo. E poderão ver em ação alguns destes componentes e alguns destas ferramentas. Bom, feita esta introdução à tecnologia da linguagem, claramente viramos a nossa atenção para aquilo que nos interessa aqui hoje, que é a língua portuguesa. Bem, nós sabemos que a língua portuguesa é uma língua de comunicação internacional com projeção global, com mais de 230 milhões de falantes, é a quinta ou a sexta língua com maior número de falantes no mundo, é a língua de trabalho em 27 organizações internacionais e tem esta característica muito interessante, que escapa à frieza dos números, que é: existe compreensão mútua generalizada entre os falantes das suas diversas variantes e dialetos, o que não é o caso para a esmagadora maioria das outras línguas que se classificam acima de nós. Portanto, para que está em quarto lugar, terceiro lugar, etc, etc. E, portanto, se fôssemos pelo critério da compreensão mútua generalizada entre os falantes das diferentes variantes, provavelmente a nossa posição neste ranking melhoraria. E, portanto, sendo uma língua de comunicação internacional com projeção global, a pergunta que os fazer, no contexto daqui da nossa conversa hoje, é: como é que ela está a ser preparada, ou qual é o nível de preparação tecnológica que ela tem? E para responder a esta pergunta, nós temos de a dividir em duas outras perguntas, nomeadamente: qual é a preparação dos falantes, em termos do seu equipamento tecnológico, e qual é a preparação da língua, do ponto de vista de estar em condições de estar tratada e para ser processada computacionalmente. Então vamos a uma de cada vez. Em relação à preparação tecnológica dos falantes, nós temos que é a quinta língua em número de utilizadores na internet, com uma estimativa de 120 milhões de utilizadores falantes de português da internet. Portanto, ficando apenas atrás em número dos falantes do inglês, do chinês, do castelhano e do árabe. Parece um score, parece um resultado muito bom, sem dúvida que é bom, mas não esqueçamos que à volta da face da Terra existem cerca de 7.000 línguas diferentes. E, portanto, ficar em quinto lugar é algo bastante bom. Mas temos de colocar as coisas no seu contexto, percebermos que também nós somos a quinta língua em número de falantes. Portanto, só estamos na internet a ocupar o lugar que já ocupamos à face da Terra, digamos assim, neste ranking. Portanto, estes 121 milhões de utilizadores representam 4,3% dos utilizadores de internet do mundo. Mas também os falantes do português representam um pouco menos do que isso, 3,7% da população mundial. E nos países lusófonos, nos países onde se fala português, a internet tem uma penetração de 46,7% na população. Quer dizer que em cada 100 pessoas que vivem
em média, nestes países, 46, 47 têm acesso à internet. Ora, nós temos uma medida de cerca de 42% de penetração da internet no mundo. Portanto, sim, estamos ligeiramente melhor, mas nenhum destes dados são claramente muito melhores do que eram aqui há uma década atrás. Devemos orgulhar-nos deles, mas não são dados extraordinários. São aquilo que nós esperaríamos que fossem e que nos competia que fossem. Ok, isto sobre as boas notícias. Agora vamos à parte das más notícias, que é a preparação tecnológica da língua. E uma maneira de ver qual é o nível de preparação tecnológica da língua portuguesa é aferir em comparação qual é o esforço de investigação a que está a ser submetido. E para isso vamos jogar mão de um estudo, do qual eu vou falar em mais pormenor daqui a pouco, em que foram recolhidas as referências em artigos científicos da área do processamento computacional das línguas, a referência a línguas, a recursos e à língua. Por exemplo, se eu tenho aqui um paper, não interessa se ele foi escrito por alemães ou americanos ou franceses, mas se ele refere um corpus, por exemplo, do Centro de Linguística do português, então a gente põe um tico no português. Se há outro paper que foi escrito, não importa por quem, mas que refere um analisador morfológico do francês, a gente põe um tico no francês e contamos isto. E, portanto, isto dá uma medida relativamente objetiva do esforço de investigação a que estão a ser submetidas as diferentes línguas. Eu vou-vos mostrar o gráfico, com muitas barras, e sei que vocês são capazes de adivinhar qual é a língua que aparece em primeiro lugar. E ninguém se enganará. Estão certos. É o inglês, sem dúvida. Mas julgo que irão ficar com muitas surpresas quando virem as línguas que aparecem a seguir. Sobretudo, a distância que as separa para o inglês. E, claro, acima de tudo, a posição relativa do português nesse gráfico. E o gráfico é este. Portanto, nós temos... Portanto, foi uma amostra recolhida para 10 conferências de topo, portanto, nas atas de 10 conferências de topo, entre 2010 e 2012. Portanto, recolhemos mais de 900 referências, quer a recursos linguísticos, quer a ferramentas de processamento do inglês. E depois é como se houvesse um campeonato da primeira divisão com uma única equipa, não houvesse campeonatos da segunda divisão, nem da terceira divisão, apenas campeonatos distritais, onde aparece depois o francês, o alemão, o castelhano e por aí fora. E nós provavelmente jogamos no futebol da rua, em que estamos alinhados, enfim, com outras línguas como o basco, o romeno, o checo, sem desprimor nenhum para estas línguas, mas claramente são línguas que não têm a aspiração a ter a projeção global que o português claramente, a língua portuguesa claramente tem. Portanto, estas são as más notícias e este gráfico, juntamente com um outro estudo, vem no quadro de um estudo que nós fizemos e que depois foi publicado, que é o livro branco A Língua Portuguesa na Era Digital, que podem ter acesso na forma de e-book de forma gratuita no endereço metanet4u.eu/ebook, com 2 Os. É um livro que contou com 10 coautores de Portugal e Brasil, de qual eu sou o primeiro autor. Estão aqui na sala mais autores, como a professora Amália Mendes, que foi a segunda coautora, e muitas outras pessoas do Centro de Linguística também. E é um estudo, um livro branco que foi publicado no quadro de uma coleção de livros brancos sobre 30 línguas europeias, elaboradas por mais de 200 peritos, com o mesmo propósito. Portanto, de fazer um levantamento do estado de preparação de cada uma dessas línguas em termos da tecnologia da linguagem que se lhe aplica, dos recursos linguísticos que para elas existem, das ferramentas já disponíveis, etc, etc. Portanto, é um estudo que contou com a colaboração de 60 centros em 34 países europeus e foi executado por uma rede europeia de excelência em investigação e desenvolvimento chamada Metanet. Portanto,
eu convido-vos a abrir o livro, não é muito extenso, são 30 páginas. Foi um livro escrito com o objetivo de constituir uma divulgação da área, portanto não é maçudo, é dirigido a jornalistas, a decision makers, a público em geral, portanto é de fácil leitura, acreditamos nós. E nesse livro nós aplicámos a cada uma das línguas uma mesma abordagem de avaliação, fizemos aquela avaliação quantitativa que viram no slide anterior com aquele gráfico, mas fizemos também avaliação qualitativa, submetendo cada uma das línguas a um conjunto de avaliações ao longo de diferentes tipos de processamento e depois ao longo de diferentes dimensões, como qualidade, quantidade, disponibilidade, etc, etc. Portanto, cada livro fez isto para a sua língua, cada grupo de autores fez isto para a sua língua e depois, comparativamente, construímos tabelas comparativas debaixo de diferentes dimensões, onde nós distribuímos ou colocamos as diferentes línguas. Aqui estou-vos a mostrar apenas, neste slide, apenas dois dessas dimensões, em termos de análise do texto, e na outra a seguir, em termos de recursos linguísticos escritos e orais. E como vocês podem ver, a língua portuguesa aparece no penúltimo grau, com apoio fragmentário, tanto no caso da análise de texto, das ferramentas disponíveis para análise de texto, como no caso dos recursos linguísticos escritos e orais. Portanto, há mais tabelas destas, seria um bocadinho fastidioso agora estar aqui a passar por todas, convido-vos mais uma vez para darem uma vista de olhos a esse livro branco. Portanto, uma recomendação crucial ao final do livro branco é de que precisamos tomar as tecnologias da língua portuguesa como um desafio estratégico prioritário de investigação e desenvolvimento. Claramente, assinalamos que as boas notícias, as relativamente boas notícias no acesso às tecnologias de informação e comunicação são perigosamente ilusórias, porque essas são tecnologias genéricas adaptáveis a diferentes idiomas. Portanto, o facto de sermos a terceira língua no Facebook não é motivo de pensarmos que o processamento da língua portuguesa está resolvido ou está muito avançado. Não, porque a tecnologia do Facebook é genérica e é facilmente adaptável para qualquer língua. E as más notícias são verdadeiramente más notícias. As más notícias do nosso atraso em termos de investigação e desenvolvimento sobre o processamento computacional da língua portuguesa. Munidos deste livro branco, nós encetámos uma série de conversas, de entrevistas, de audiências com os decision makers, em português com as autoridades, com as entidades responsáveis, enfim, como quiserem traduzir. E o que eu gostaria agora, nos próximos 2 ou 3 slides, é dar-vos conta de alguns dos resultados dessa apresentação do livro branco e do efeito que ele teve no imediato. Um primeiro efeito foi no acordo de parceria entre Portugal e a União Europeia, que é de julho do ano passado, se não estou em erro, ou por aí. Portanto, como muitos de vocês saberão, é o acordo que regula, nos seus princípios gerais, a forma como os fundos estruturais, neste período até 2020, vão ser aplicados pelo Estado português. Ora bem, neste acordo, na página 17, existe um parágrafo muito importante do nosso ponto de vista e para a nossa temática de hoje, que é um bocadinho longo, aquele bocadinho está ali assinalado a amarelo, mas vale a pena lê-lo, em que diz: a aplicação desta tecnologia da língua portuguesa induzirá um vasto leque de impactos, tanto com profundo alcance económico, enquanto fator de inovação e competitividade acrescidas no mercado digital global, como com decisivo alcance social ao permitir a cidadania plena na sociedade de informação. A projeção da língua portuguesa é, pois, um desígnio estratégico nacional. A sua difusão, a sua preparação científica e tecnológica e a exploração inovadora de oportunidades de negócio com base no seu processamento computacional constituem importantes oportunidades. Diria eu, agora acrescentando, não está lá onde aplicar o dinheiro dos fundos estruturais. Muito bem. Temos um acordo, mas temos também uma estratégia.
Também aqui, muitos de vocês conhecerão a Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente, mais conhecida por ENEI. E aqui eu chamaria a vossa atenção para as páginas 31 e 32, que são as páginas onde está o quadro sinótico que diz respeito ao eixo 1. Portanto, existem, se não estou em erro, 3 eixos, e depois dentro de cada eixo existem tópicos, e aqui estamos a falar do eixo 1 com o tópico Tecnologias da Informação e Comunicação. Tem ali uma imagem desse quadro sinótico, e esses quadros sinóticos depois têm uns campos. No primeiro campo é o campo da visão. Diz assim: as TIC, portanto as Tecnologias de Informação e Comunicação, são um ativo estratégico transversal da sociedade contemporânea para a afirmação da língua portuguesa e de Portugal no mundo. Mais abaixo há um outro campo que é sobre potencial de inovação, onde aparecem uma série de tópicos, e lá aparece como onde se deve apostar, neste período que vai até 2020, tecnologias da língua portuguesa. Portanto, temos acordos, temos estratégias e temos também roteiros. E aqui falamos do roteiro português para as infraestruturas de investigação, que foi divulgado em dezembro do ano passado, há uns meses atrás. Nesse roteiro estão elencadas 40 propostas de infraestruturas de investigação para apoiar a investigação científica, e uma dessas 40 propostas é uma que diz respeito ao Clarim, ou à Clarim, que é uma infraestrutura de investigação para a ciência e tecnologia da linguagem. É um nó português de uma infraestrutura europeia e que tem por objetivo disponibilizar recursos e tecnologia a investigadores de todas as áreas disciplinares que trabalhem sobre a linguagem portuguesa, a língua portuguesa, e visa apoiar as ciências sociais e humanas, as ciências da computação e as ciências da cognição. Portanto, é algo em que eu estou a trabalhar desde 2006, desde a proposta ao roadmap do ESFRI, e que entrou agora, em dezembro, no roadmap nacional, juntamente com as outras infraestruturas para todas as outras áreas científicas, cobertas por este roteiro. Portanto, temos um acordo, temos estratégia, temos roteiro. É bom, certamente que é bom. A questão é que quer o acordo, quer a estratégia, quer o roteiro, são palavras impressas e pouco mais do que isso por agora. E, portanto, nós temos de saber tirar partido e ser capaz de tirar partido deste facto, do facto de termos um acordo, temos uma estratégia e temos um roteiro, onde, de forma assinalável, está identificada o desenvolvimento das tecnologias para a língua portuguesa como uma prioridade, para fazer com que, de facto, se tome as tecnologias da língua portuguesa como um desafio estratégico prioritário da IID e se tome medidas concretas para para a implementação de todos estes planos. Claramente, precisamos disso porque esta tecnologia é crucial para assegurar a cidadania plena na sociedade de informação e para assegurar a internacionalização da língua portuguesa no mundo digital. E em breve não haverá muita diferença entre o que é digital e não é digital. E não estando no digital não estaremos seguramente em lado nenhum. Então, o que é que nós precisamos? Claramente, para concretizar e para dar resposta a este desafio, precisamos de programas coordenados de estímulo a esta área interdisciplinar. Precisamos desses programas para cobrir empreendedorismo inovador, desenvolvimento tecnológico e investigação básica. E isso tem de envolver um leque amplo de instrumentos, desde chamadas de propostas de projetos dirigidos à área, programas de pós-graduação específicos, bolsas de pós-graduação específicos, etc, etc. Precisamos de programas de pós-graduação inovadores, com amplo espectro intelectual e profissional, que potenciem o estudo multidisciplinar da linguagem. E aqui, julgo que felizmente, podemos dar como exemplo o programa pioneiro da Universidade de Lisboa em Ciência Cognitiva, que envolve computação, filosofia, linguística, neurociência e psicologia, e onde
o processamento computacional da língua portuguesa é uma das áreas promovidas, mas muito mais há a fazer. E, finalmente, precisamos de reforçar a cooperação internacional. Precisamos de reforçar a cooperação internacional com os parceiros privilegiados que connosco partilham a língua portuguesa. Com o Brasil, onde há centros de investigação, onde há recursos a serem desenvolvidos, mas também com outros parceiros onde isso ainda não existe, outros países onde isso não existe, mas onde desejavelmente deveria existir, porque só formando esta comunidade internacional à volta do desenvolvimento das tecnologias da língua portuguesa, nós poderemos almejar ter sucesso neste empreendimento. E com isto termino, agradecendo a vossa atenção. Muito obrigado. Eu começo por saudar a chegada do vice-reitor Rogério Gaspar, que é o grande organizador de todas estas iniciativas, e entrávamos agora numa fase de 30 minutos de discussão aberta à assistência. Qualquer pergunta ou questão que queiram colocar são bem-vindas. Eu faço apenas notar que, embora as duas comunicações, eu presumo, não tenham tido contacto prévio, são muito coincidentes num aspecto, é que a professora Inês Duarte acabou com duas recomendações de natureza prática, de fortalecer as tecnologias da linguagem e a promoção do plurilinguismo. Eram as duas recomendações centrais. E é interessante que o professor António Branco tenha se centrado justamente na tecnologia da linguagem e é explicado o que é que tem sido, com alguma exaustividade, o trabalho nessa área. Isto suscita imensas questões, eu tenho uma ou duas, mas gostaria de deferir neste momento para a assistência e saber se há alguma pergunta que queiram colocar neste momento. Enquanto a assistência, entretanto, pondera, talvez eu pudesse só levantar uma ou duas questões. No fundo, é retomar algumas das coisas levantadas. A professora Inês Duarte, num dos raros momentos polémicos da sua intervenção, falou da poesia e fervor lusófonos, que a CPLP às vezes dedica a estas coisas, e contra isso propôs que houvesse uma política do livro, por exemplo, e justamente a terminologia técnica pudesse ser incentivada. Isto levanta um problema muito interessante nestas questões, que é justamente a interseção e a coexistência de grandes declarações políticas e depois de intervenções pragmáticas, porque se assume sempre e gasta-se sempre muito tempo em grandes declarações políticas, quando por vezes aquilo que as grandes declarações políticas visam talvez pudesse ser assegurado pelas pequenas coisas pragmáticas que se fizessem. Seria interessante saber se na política do livro e na terminologia técnica, para além do que eu de certo presumo serem graves deficiências orçamentais, se há outro tipo de impedimentos ou se pensa que isto poderia ser feito com menos dinheiro, etc. Não sei, é uma questão que gostaria de levantar. Mas antes de passar a isso, gostava também de colocar uma questão ao professor António Branco, que é, logo no início da sua palestra, disse, se palestra é o nome para isto, mas fez uma observação que me pareceu interessante, que é esta. A tecnologia da linguagem vai assegurar que pessoas de idiomas diferentes e sem uma língua vehicular comum possam, no entanto, falar entre si. Um corolário disso, e que é uma involução potencial, é que isso pode levar à redução do multilinguismo, se eu percebi bem. Mas a situação parece pressupor que se calhar o multilinguismo não está em causa, não está em xeque, porque se eu só falo português e se apesar da ausência de uma linguagem vehicular comum com um húngaro consigo falar, porque a tecnologia da linguagem cria uma interface momentâneo para que eu possa fazê-lo, eu vou continuar a poder falar português à vontade porque sei que posso sempre falar com um húngaro através daquela interface. O interface preserva a minha... Não sei se... Isso seria interessante talvez considerar isso, mas não sei o que é que... Não sei. Está bem. Pois, a minha sensação, ou a minha preocupação quando leio muita da produção que tem sido feita
em encontros, revistas, etc., da CPLP, ou até digamos assim, em declarações dos seus responsáveis e dos responsáveis pelo ILP, é essa ideia de que há uma visão muito poética e muito de grande fervor lusófono, como eu acabei de dizer, não é? Relativamente à língua portuguesa, mas depois as medidas práticas que nós não vemos serem implementadas parecem-me ser aquilo que muitas vezes mais sobressai nisso que é a CPLP, não é? E, portanto, quando nós, por exemplo, falamos dos milhões de falantes, dos 200 e não sei quantos milhões de falantes, quer dizer, a gente olha, por exemplo, para o site da CPLP e encontra lá coisas absolutamente extraordinárias, como se isso, na realidade, correspondesse a uma realidade, não é? Por exemplo, no site da CPLP aparece o português como a 4ª língua mais falada no mundo. É falso, nem sequer é a 5ª. No slide que o António mostrou não está o hindi, não é? O hindi tem mais falantes do que o português. Claro, não é uma língua tão importante como o português, porque não é falado em tantos países, não é? Mas é evidente que se a gente está a contar só os falantes, então tem mais falantes do que o português. Portanto, digamos assim, há pouco rigor nos dados, quando procuramos dados na CPLP ou no Observatório da Língua Portuguesa, por exemplo, o que encontramos são sempre dados muito pouco rigorosos, muito efabulados, não é? E a mim, por exemplo, como linguista e ao mesmo tempo como alguém que tem alguma responsabilidade pela sua profissão, não é? Em poder acompanhar ou aconselhar ou falar sobre políticas linguísticas, faz um bocadinho impressão esta ideia, não é? Que, aliás, muitos outros linguistas têm também referido, não é? Que é como se a língua portuguesa fosse uma coisa que se está a desenvolver nas mesmas condições e relativamente à qual tem o mesmo tipo de acesso os falantes de todos os países da CPLP. E isso, como eu tentei mostrar, não é o que acontece, não é? Uma experiência interessantíssima que todos os linguistas portugueses que vão ao Brasil têm, certamente, e começou agora, felizmente, a ser diferente, porque a interação entre nós é maior, é verificar que muitos deles têm uma ideia absolutamente efabulada do que é a língua que nós falamos em Portugal, não é? Do que é a variedade linguística portuguesa europeu, não é? Um bocado a ideia de que nós falamos como eles leem nos livros do século XIX, não é? Como eles leem, falamos como Garrett falava, ou como Herculano falava, ou como essa falava. E portanto, se percorrerem, por exemplo, a literatura dos anos 80, de grandes linguistas brasileiros, a visão que eles têm da inovação do português brasileiro, ou das inovações do português brasileiro, em grande medida são inovações que nós também temos no português europeu falado, não é? Quer dizer, o conhecimento das variedades, só a partir, arrisco-me a dizer, do final dos anos 90 e agora no século XX, com maior circulação entre linguistas brasileiros e portugueses, é que realmente a imagem que cada um de nós tem da variedade falada pelo outro é mais ajustada à realidade, não é? É mais ajustada à realidade. E, portanto, há aqui uma falta de, digamos, de aposta na interação entre os especialistas que deviam, dos vários países, como o António aqui disse, não é? Nós tínhamos de ser postos a dialogar mais, ser postos a contar mais sobre a língua portuguesa e as condições em que ela é acedida e em que é ensinada, em que é aprendida, como o L2, por exemplo. Devíamos ter mais atenção àquilo que é a realidade em cada país,
do que hoje em dia já pouca gente fala, não é? Pouca gente usa, penso eu, outro termo que não seja o da inclusão digital, não é? E saber exatamente, o António apontou para deu um dado, não é? 46,7% de penetração da net ao nível dos países da CPLP, e Portugal, enfim, infelizmente, um pouco mais acima, 64,9%. Mas, quer dizer, isto significa o quê? Não é? Isto significa o quê? Quer dizer, como é que isto se distribui até regionalmente em cada país? Como é que as escolas estão a contribuir para a inclusão digital? Como é que as políticas governamentais estão a contribuir para a inclusão digital? Tudo aquilo que hoje a maior parte dos cidadãos portugueses podem fazer, como todos nós sabemos, porque usamos todos esses processos, não é? Através da net. Que percentagem da população envelhecida de Portugal é que é capaz de o fazer? E o que é que nós vamos fazer com essas pessoas, não é? Que políticas é que há para fazer isso, não é? Sei lá, há aqui toda uma problemática muito mais vasta que tem de ser encarada de frente, porque, como o António disse, isto é as tecnologias da linguagem provocaram um choque tecnológico que tem sempre as suas vantagens e as suas desvantagens. E a desvantagem é a exclusão digital, não é? E o que é que nós vamos fazer para a diminuir ou para a evitar, não é? Quanto às políticas sobre a pergunta que o António Feijó me fez, o que me parece é que havia com certeza medidas de natureza simples de tomar, que podem passar, por exemplo, por coisas como o preço, não é? O preço da libra ou do dólar livreiro, não é? O que é que se aplica, que taxa é que se aplica à importação de bens culturais? Coisas desse género que, se calhar, seriam muito mais importantes para criar uma comunidade de língua portuguesa, sabendo que as variedades do português são diferentes e que, infelizmente, há zonas em que não há intercomunicação, não é? Basta ir a algumas zonas do Brasil para percebermos isso. E, portanto, tornar esta comunidade uma comunidade que vive uma realidade, que vive em português, uma realidade que não passa só, como o António disse muito bem, por ficarmos muito contentes com os números de utilizadores e os números quer de falantes, quer de utilizadores na net. É um pouco isso. Eu estava a ouvir isto e estava a pensar que as várias referências ao António, que eu tinha dito imensas coisas e depois é que percebi que não era eu que era a Peço desculpa. Pois é, eu estou aqui a falar com dois Antónios, não é? É um bocadinho difícil. Está bem, António, obrigado. Ora bem, a pergunta que colocas é muito interessante e espero que me dê a oportunidade de clarificar algum aspecto que não ficou tão claro. Mas vou um bocadinho à volta para lá chegar, que é o seguinte. Talvez haja pouca consciência de que destas 7.000 línguas que estão identificadas como existentes no mundo inteiro, um número imenso delas, metade ou mais, estão em riscos de extinção. Com uma porção, claro, menor, em risco de extinção imediata dentro de 2 ou 3 anos, em que a gente encontra línguas em que há o último falante com 60 anos, ou uma outra língua que há os últimos 10 falantes, etc, etc. Ora bem, a pergunta que a gente pode fazer, mas então, estas pessoas que falam estas línguas não têm filhos, não têm netos, e os filhos e os netos não aprendem essas línguas? Pois a resposta é não. E não porquê? Porque os filhos e os netos destas pessoas têm mais vantagem para a sua vida pessoal e económica falar outra língua do que essa. Essa é a razão da extinção das línguas. Porquê? Porque, ficando agora num país irmão que é o Brasil, alguém que fala uma língua indígena e se mude para uma grande cidade à procura de emprego e de melhores condições, melhor será que fala português para lidar com os serviços administrativos, com o patrão e os colegas do emprego, do que a sua língua indígena, que só 2 ou 3 continuam a falar. Muito bem.
Agora, o que nós temos que pensar é que, muito em breve, muito rapidamente, não haverá pessoas a mudarem-se para cidades onde há uma língua forte de atração, mas há uma internet onde há uma língua, ou há 2 ou 3 línguas fortes de atração. E se nós queremos tirar partido de todos esses serviços, todos esses recursos e essas vantagens, melhor será que falemos as línguas em voga aí e que nos dão acesso. Ora bem, no caso do aspirador e do carro e do robô, se nós não prepararmos a língua portuguesa, nós vamos ter de falar com esses dispositivos em inglês ou em outra língua com os quais eles venham equipados e nós saibamos. Ok? Bem, e estaremos dispostos a isso. Porque não? Se nós estamos dispostos a ler o manual de instruções de uma máquina de lavar para a pôr a trabalhar, se nos damos a esse trabalho, se nós estamos dispostos a aprender uma linguagem de programação de maior ou menor sofisticação para pôr algum dispositivo a funcionar, se até já sabemos inglês, porque não usar o inglês para falar com o carro, etc, etc. Portanto, o facto de nós prepararmos as línguas para a tecnologia da linguagem não diminui o multilinguismo. Aumenta as chances, pelo menos das línguas que forem preparadas para isso, elas sobreviverem. E aí temos de levar em consideração que a tecnologia da linguagem nos vai permitir interagir com dispositivos artificiais, mas também com outros seres humanos. Certo? E com outros seres humanos, e aí acontece o mesmo. Se a aplicação de tradução automática que me aparece aqui no smartphone permitir a tradução entre inglês e chinês, inglês e francês, inglês e alemão, mas não há nada para traduzir português para chinês. Se eu for à China, é óbvio o que é que eu vou fazer. Vou falar em inglês para o meu smartphone e ponho assim e espero que o meu interlocutor chinês obtenha a boa tradução do outro lado. Logo, se nós não prepararmos o português também, do ponto de vista tecnológico, para facilitar a interação com outros falantes de outras línguas, o português também terá razões, a língua portuguesa terá razões de ser abandonada a favor de outras. Portanto, a defesa ou a promoção da tecnologia da linguagem é, de facto, um fator de eliminação do multilinguismo para as línguas que não se prepararem para essa tecnologia. E esse é que é o alerta que é importante fazer. E o alerta que é importante fazer porque, para um leigo, acha-se que, da mesma maneira que um smartphone que foi feito na Califórnia pode ser usado em Portugal, porque a tecnologia que o liga aos postos da rede, etc., tanto funciona lá como aqui, a verdade, ou o facto é que a tecnologia para a língua inglesa não pode ser importada para lidar com a língua portuguesa. Da mesma maneira que a gente importa o smartphone dos Estados Unidos para Portugal, ou da China para Portugal. Porque não há maneira de o fazer. Porque cada língua tem uma estrutura diferente, é um objeto em si próprio, específico e diferente dos outros e que precisa de ser tratado. E para isso nós precisamos de ciência e tecnologia da língua portuguesa. O vice-reitor João Barreiros tem uma pergunta. 3 perguntas. Não, são 2 perguntas, comentários e uma observação para explicar à Inês porque é que na página da CPLP a língua portuguesa está em 4º lugar. Mas as 2 perguntas ou observações ou comentários são os seguintes. É fácil encontrar informação quantitativa sobre o número de falantes, o ranking ou posição relativa da língua num conjunto de línguas, exprimir a variação disso ao longo do tempo, no mundo inteiro, só num país, em certas regiões, mas há muito pouca informação sobre as unidades de investimento que se põem em cima disto, ou seja, sobre os euros. Exatamente. A minha pergunta é, não seria boa altura de se tratar de fazer a caracterização e o retrato daquilo que tem sido o investimento efetivo que corresponde às manifestações ou às intenções políticas de afirmação cultural e de afirmação de soberania associadas à língua portuguesa? E não seria que isso podia ser um terrível instrumento na utilização da reivindicação que permitisse ultrapassar a brutalidade dos 7.500 euros, que não sei como é que o centro consegue estourar, porque de facto é dinheiro a mais para tão pouco trabalho. E, portanto, a minha primeira pergunta, sugestão é, há quantificação disto?
não seria uma ferramenta muito boa para fazer progredir aquilo que me parece que é inevitável, o aumento do investimento neste setor de produção de conhecimento. A segunda questão tem a ver com a inexistência de um documento simples, prático, rápido, fácil de digerir e de utilizar repetidamente. Porque parece-me que muitas das questões que estão aqui por fazer são coisas muito simples, como disse a Inês. São tão simples, tão simples, tão simples, que deveria haver um enunciado simples dessas questões que pudesse ser utilizado como a recordatória permanente para que os decisores políticos, estes que estão, os que vierem, os outros a seguir, não possam esquecer com facilidade as coisas simples que é preciso fazer. Porque poderão sempre dizer que não há dinheiro, mas para as coisas simples há com certeza. A observação em relação à língua portuguesa na CPLP estar em quarto lugar é porque a Inês não contabilizou todos os falantes de português da Guiné Equatorial, que na CPLP já estão contabilizados. Foi uma falha enorme, realmente. Da minha parte, claro. Claro. Não sei. Bem, eu acho que são duas sugestões que temos de pôr em prática, acho que acabou de dizer. E, na realidade, isto tem muito que ver com, quer dizer, toda a dificuldade que existe e que é sentida diariamente no Centro de Linguística, por exemplo, não é? Para conseguir financiamento para projetos que, na realidade, uma parte deles, com certeza, no fundo, alimentariam ou alimentarão tecnologias da linguagem, não é? E o desejo de que essas tecnologias da linguagem para a língua portuguesa sejam de qualidade, não é? E sejam em número suficiente, é realmente uma questão central, não é? O financiamento é escasso porque, tradicionalmente, para as humanidades, o financiamento é escasso, não é? E, por outro lado, não há, digamos assim, não há uma permanência de financiamento que garanta, por exemplo, que nós podemos ter equipas nos projetos com alguma estabilidade, não é? Que aprendem a transcrever, aprendem a anotar, aprendem a não sei o quê, e depois vão continuar ou podem continuar, não é? E, portanto, esse é um dos problemas que o trabalho sobre esta área das tecnologias da linguagem nos centros que são tipicamente considerados ligados às humanidades tem. E, portanto, é realmente muito interessante tentar contabilizar a quantidade de investimento público que está realmente, ou tem estado envolvida nesses projetos, e o pouco investimento privado que eles também têm tido. Acho que há uma sugestão que nós vamos exatamente aceitar e pôr em prática. Obrigada. Queria pegar ainda. Sim, faz favor. Okay. Pegar aqui numa das perguntas, que é da quantificação do investimento feito. Eu não me candidato a fazer essa quantificação, não tenho vocação, nem tenho para isso, mas a questão que me preocupa associada a essa é uma outra, que é, seja qual for o investimento que tenha sido feito, esse investimento ele próprio está em risco de se perder. Porquê? Porque muitos dos resultados obtidos em termos de recursos, os corpos, os léxicos, estão dispersos. Estão alojados no disco rígido de um portátil do investigador que foi o coordenador daquele projeto, que já acabou há 5 anos atrás. E quando aquele portátil for para o lixo, quando aquele investigador se reformar, aqueles 200 mil euros daquele projeto deu origem àquele processador sintático, ou que tenha sido, desaparecem. Esse tem sido o nosso cavalo de batalha com a infraestrutura Clarim. A infraestrutura Clarim, um dos objetivos é garantir a preservação digital de todos estes recursos e todas estas ferramentas e potenciar a sua disponibilização para serem reutilizados em outros projetos por outros grupos e outros laboratórios, para que mesmo o pouco dinheiro que tenha sido investido, esse não se perca. E isso é um dos objetivos do Clarim, e, portanto, aproveito aqui, vampirizo um bocadinho aqui a pergunta para fazer publicidade à infraestrutura. Sr. Professor? Bom, eu tenho 2 perguntas, uma para o meu amigo António, colega de Faculdade de Ciências, o António.
e que tem a ver com a tradução automática. Nós já falámos várias vezes sobre isso, e uma das questões que ocorreu é se eu falar com um chinês, se eu tenho que passar necessariamente pelo inglês, e não, por exemplo, por uma língua neutral como o Esperanto, tanto mais que eu, às vezes, eu não preciso recorrer às vezes a pequenas traduções de títulos, por exemplo, do alemão, que não é uma língua que eu não domino, e faço naturalmente no Google Translate, por exemplo, para tentar pelo menos perceber o sentido da frase. E a questão é que se eu fizer diretamente do alemão para o português, ou depois passar via inglês ou francês ou uma terceira língua, vamos lá ver, é a mesma coisa ou não? Não seria melhor nesse processo automático recorrer a uma língua neutral como o Esperanto? E será que o Esperanto, agora complementando a pergunta, terá algum papel no futuro automatização da linguagem, mesmo falando? Depois, é uma primeira pergunta. A segunda tem a ver para a coisa de linguística e é, de certo modo, um desafio, porque não tem nada a ver com isto, tem a ver com uma questão associada não à terceira idade, digamos, à questão dos kicks, das saúdes, ou essas coisas que agora para aí se fala, mas justamente para o futuro da língua. E o futuro da língua está naqueles que agora estão a aprender. Portanto, na questão ligada à educação. E a educação não tem só a ver com o português, mas também, por exemplo, com o raciocínio. E o problema de aprender o português mesmo, para além da língua, ligada à literatura, à poesia, à história, a certos conceitos que são um bocadinho mais profundos e possam até ser a base depois do conhecimento científico e tecnológico. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da matemática, em que, como mostrou aí, há na medicina, no português europeu e brasileiro, muitas diferenças, mesmo na informática ainda havia mais, porque estão mais próximas da linguagem até corrente, talvez. No caso da matemática também há. E algumas têm a ver com o próprio conceito. Eu vou dar o exemplo de sucessão e sequência. Em Portugal diz sucessão, no Brasil diz sequência. Aliás, se formos para o francês é o suite, o inglês é o sequence. Portanto, tudo isto, a palavra é a mesma, o conceito é o mesmo. Mas se nós associarmos isto à linguagem corrente, isto pode ter implicações em questões mais profundas na formação da educação de uma criança, no sentido de a sequência, que é uma sucessão, terminar ao fim do número finito de iterações, digamos assim, ou não, ou quando é que lhe aparece o conceito infinito. Isto é uma questão da formação da educação, tem a ver com a língua, por um lado, e depois tem a ver com a própria educação, como é que isto se passa. Claro que se a aprendizagem for feita no inglês ou noutra língua, poderá ser diferente. Claro, isto é um conceito simples, a variação é pequena, mas poderá haver outras. Isto tem a ver exatamente com até que ponto é que o investimento no português não deve ser feito na própria educação. E até que ponto é que isso não passará exatamente, aí eu vou mais para o lado do que o António estava a falar, da questão de, enfim, os editores são importantes, o livro em papel continua a ser importante e fazer chegar um livro português dentro de Angola é melhor, com certeza, que pôr as coisas na internet, que não sei quando é que lá irá chegar, por exemplo. Não é? Mas seja como for, a internet é outra coisa também, e todas as bases digitais do português, neste momento, vão começar a ser essenciais, pela questão da própria ortografia ou da própria maneira como nós escrevemos, portanto, o que é que vamos transmitir às novas gerações. Não é? E em que língua que isso vai ser feito. Porque, naturalmente, o português aí tem que ter, de facto, uma estratégia de língua e não é só de soberania, porque neste momento o grande desafio é se isso vai ser feito no português europeu ou no português brasileiro. Não é? Não sei exatamente o que é que tenho a dizer. Já agora, se estou com uma pequena complementar, pode ser um desafio para o Centro de Linguística associado a alguma coisa da matemática. Eu, ano passado, em junho passado, participei no Rio de Janeiro na formação do Espaço Matemática em Língua Portuguesa, que vai realizar em outubro a primeira conferência na Universidade de Coimbra. E os brasileiros estão muito empenhados nisto, justamente por causa da educação, justamente das novas gerações, tem a ver com a questão das novas gerações, não é? Onde, de facto, a língua portuguesa, sendo uma língua de aprendizagem de conceitos básicos, e não é só da matemática, mas em particular a matemática, poderá lançar desafios talvez interessantes à linguística. Muito obrigado. Era o professor José Francisco Rodrigues, da Faculdade de Ciências. Não sei. António, foi o primeiro interpelado. Não há problema nenhum em usar o Esperanto como língua pivô. Não há. Da mesma maneira que não há problema nenhum em usar o chinês, ou o português, ou o francês como língua pivô.
Portanto, o facto de, apesar de não haver nenhum problema em usar qualquer língua como língua pivô, as pessoas acabarem por usar o inglês como língua pivô, tem apenas uma razão prática, que resulta da tecnologia que existe disponível. Porque do tipo de tecnologia que existe para montar tradutores automáticos é aquela que recorre a corpora paralelos. Ou seja, são coleções de texto, digamos que estamos a falar de um tradutor automático entre inglês e português, um texto em português, um texto em inglês, que são paralelos e estão alinhados, frase a frase, depois palavras a palavra. E sobre isso correm mecanismos de aprendizagem automática que extraem uma série de parâmetros que depois permitem prever, em relação a um input novo, qual é que deve ser a sua tradução. Ora, é que não existem corpora alinhados entre português e esperanto, mas existem português e inglês, existem inglês e francês. Portanto, o inglês existem corpora alinhados do inglês para muitas outras línguas. Entre elas é que não existe. Portanto, é apenas uma razão prática. Mas, indo um bocadinho mais além, há um outro tipo de tecnologia que é, em vez de recorrer ao que se chama a tradução automática estatística, é que recorre ao processamento linguístico profundo. E aí, na verdade, não queremos nenhuma língua pivô, natural pivô. Não queremos nem o inglês, nem o português. Queremos é uma língua de representação semântica das tuas áreas, ok? Com a aportação da lógica, a contribuição forte das línguas lógicas, onde nós poderemos representar o significado de qualquer frase, de qualquer língua, de maneira que sirva de pivô completamente interlíngua entre as diferentes línguas. Isto é um sonho antigo dos anos 50, 60, que deixou de ser tão procurado desde que houve o sucesso relativo da tecnologia da tradução automática e estatística, mas ele está lá. Ele está lá e continua a ser a promessa, agora que, digamos assim, a tecnologia para a tradução automática e estatística bateu num teto de vidro e, ao fim de uma década a crescer, agora tem pequenas melhorias que só são ganhas à custa de aumentar brutalmente o tamanho dos corpos sobre o qual são treinados os parâmetros. E, portanto, as pessoas voltam a pensar que, se calhar, não é má ideia voltarmos a essa língua de representação semântica especificamente desenhada, artificial, por onde passarão, digamos assim, que se fará de intermediação para o significado entre as diferentes línguas. Muito obrigado. Ok, eu não sei se percebi muito bem ou as perguntas, mas enfim, vou tentar responder. Do ponto de vista é absolutamente evidente que quando eu falei da erosão linguística é porque isso neste momento é um problema e portanto da erosão no envelhecimento, não é? É porque isso é um problema das sociedades europeias em geral e começa a ser um problema de Portugal, não é? E portanto vamos ter de responder de alguma maneira. Agora, como também acho que ficou claro naquilo que eu disse, a nossa grande aposta no Centro de Linguística tem sido exatamente do lado da aquisição e não do lado da erosão. E, portanto, aí realmente estão a ser feitos, aliás, nós não somos o único centro que está a trabalhar nessa área em Portugal, mas, enfim, somos um dos dois que tem mais trabalho feito nessa área, nós e o Centro de Linguística da Universidade Nova. É exatamente o que é, procurar perceber como é que a língua portuguesa, se quiser, se vai instalando nas crianças, não é? E não se instala por aprendizagem, tipo, vamos lá aprender quem foi o primeiro rei de Portugal, não é? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso e neste momento já há bastante trabalho feito, quer sobre a língua portuguesa, quer sobre uma série de outras línguas, que mostra que, na realidade, o processo de aquisição e as etapas de desenvolvimento típico são muito semelhantes nas línguas que estão a ser estudadas. É claro que são diferentes, porque as línguas são diferentes, não é? Se quiser, a concretização, não é? É diferente porque as línguas são diferentes, mas na realidade há processos que são tendencialmente processos que a gente reconhece como tão gerais que quase podem considerar universais, não é? Bom, relacionando agora isso com o outro problema que pôs, que é o da educação, é claro que aquilo que nós adquirimos espontaneamente, desde que tenhamos, enfim,
não tenhamos problemas, não é? Compromissos ou de surdez ou problemas neurológicos ou não sei o quê. Qualquer criança adquire a língua, não é a língua dos pais, não é? Necessariamente, não é? É a língua da qual tem input ainda durante a gravidez, não é? Portanto, a língua que ela vai ouvindo à volta dela, não é? E portanto, aquilo que ela adquire espontaneamente, como eu estava a dizer, é uma língua, ou são duas línguas, depende agora daquilo que ela ouve, que é o seu input básico. As crianças podem ser monolíngues ou podem ser bilíngues, como sabe, etc. Mas aquilo que a criança não adquire é a língua escrita. E, portanto, a língua escrita, por enquanto, a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, ainda não vem com genezinhos para a língua escrita. Não é? Pode ser que daqui a milhões de anos eles já lá estejam, por enquanto ainda não estão. E, portanto, o grande papel da escola é exatamente o quê? É preparar as crianças para acederem a um outro tipo de uso da língua, que é o da língua escrita, que é bem diferente do uso da oralidade. E, portanto, quando se fala de ensinar a ler e a escrever, não é como o Salazar dizia, não é? Estamos a falar de muito mais do que isso, não é? Estamos a falar de muito mais do que isso, não é? É, no fundo, levar as crianças a adquirirem usos da língua que são muito sofisticados, que exigem capacidades de abstração que são também grandes, não é? E que precisam de ser treinados. Digamos, há processos que têm de ser automatizados, têm de ser treinados muito cedo, e só assim é que nós conseguimos depois ter cidadãos que usam a sua língua fluentemente, tanto na oralidade como na escrita. Finalmente, a questão dos termos. Repare, o que acontece em todas as línguas é que, enfim, em todas as línguas de cultura, chamemos assim, isto é que tem instrumentos de normalização, não é? Dicionários, gramáticas, essas coisas, ortografias, não é? É que há, de facto, estão consagrados determinados significados para as palavras da chamada linguagem corrente, não é? Mas depois a parte fónica dessas palavras, ou ortográfica dessas palavras, pode ser usada para meter lá dentro conceitos que são conceitos utilizados apenas em determinadas ciências, não é? Ou áreas tecnológicas. E, portanto, ao lado daquilo que é o significado corrente de uma palavra, não é? Pode ter aquela forma fónica ou ortográfica como capa de um significado que é específico de uma determinada área científica ou tecnológica. Portanto, o problema que eu estava a pôr não era em relação aos termos da linguagem comum, porque aí não há muito a fazer, não é? As línguas vão se diversificando e as variedades linguísticas vão se instalando e, portanto, o problema não está aí. Quer dizer, o facto dos brasileiros dizerem ônibus e a gente dizer autocarro, não tem problema, não é? Ou dizerem açougue, que é uma palavra antiga, e nós dizemos talho, uma palavra que já foi usada em português, não é? E que eles continuam a usar e nós dizemos talho, não tem problema. O problema é quando, se calhar, nós usamos, como estava a dizer, como é que é? Nós usamos sequência e eles usam sucessão, ou vice-versa, com significado na linguagem matemática. Isso sim é um problema. Isso sim é um problema. E, portanto, isso é alguma coisa, está a ver? Lá está. A harmonização das terminologias científicas e técnicas tem um papel fundamental, quer dizer, porque é que ainda não se começou a fazer isso quando todas as associações de terminologia, não é, vão nesse sentido, todos os terminólogos apontam para isso, não é? Em vez de, como eu estava a dizer, de fazer grandes, não é, grandes discursos e belas metáforas à volta da língua portuguesa, devíamos tratar destas coisas, não é? A organização destas conferências tem um modo que me parece muito, muito interessante, que é ver as duas comunicações de meia hora dos participantes e que foram, aliás, muitíssimo interessantes e agradeço vivamente a ambos.
seguida de meia hora de discussão, e depois tem uma meia hora lá em cima no bar, em relação à qual eu estou com grande expectativa, porque me apetece imenso comer um bolo de arroz. Mas, para concluir, eu gostava só de fazer se me permitem, uma pequena observação pessoal sobre estas questões da língua, que é, quando se discute o português ou a língua portuguesa, e como é natural na discussão pública em Portugal de muitas destas questões, há sempre um dilema com que as pessoas são confrontadas. E então é o português do Brasil e o português de Portugal, e estes dilemas são insolúveis, porque as pessoas estão sempre a encontrar particularizações do dilema num caso particular qualquer, etc. Nos anos 20 e 30, um dos maiores escritores da língua portuguesa, o brasileiro Mário de Andrade, a certa altura fez um ataque demolidor à língua portuguesa de Portugal, dizendo que era uma imposição sobre brasileiros e que era completamente inaceitável. Eu acho que os portugueses que tratam de questões da língua deviam perceber que, se fossem brasileiros, iam gostar muito do Mário de Andrade. Mesmo que sejam portugueses, eu, aliás, gosto muito do Mário de Andrade, acho que ele fez muito bem em defender isso. Depois de nós reconhecermos que ele fez muito bem em defender isso, agora vamos começar a falar sobre a língua portuguesa. Acho que esse é o melhor modo. Assim, nessa base, é tudo muito mais fácil do que está tudo crispado em relação a um dilema que não tem razão nenhuma de existir. É muito bom que seja açougue. Aliás, eu sou de Viana do Castelo, digo às vezes frases que aqui os meus amigos, uso palavras, que os meus amigos lisboetas ficam sempre muito espantados, acham que aquilo é uma coisa completamente arcaica e de alguém que é um cromanhão linguístico. Mas a mesma coisa que eles fazem aos vianenses, estamos nós a fazer aos brasileiros, é completamente absurdo, não é? Portanto, em nome destas coisas, acho que mil flores floresçam, que toda a gente fale como quiser. Podem subir lá acima e continuar a conversa. Muito obrigado. Vamos continuar por aí. Mas é que se uma pessoa conhece estas coisas...